Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação. A falta de chuvas já está causando dificuldades para os produtores no estado de São Paulo realizarem as suas atividades no plantio da safra de soja 2021. Para a gente entender um pouco melhor essa situação, a gente vai lá para o município de Cândido Mota, aqui no estado de São Paulo, conversar com o Antônio José Tondato, ele que é produtor rural lá na região, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Antônio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é todo nosso, Guilherme, estamos aqui. Antônio, como é que está a situação de momento aí na região? O produtor não consegue semear a sua safra até esse momento? Olha, Guilherme, a situação é realmente complicada, né? As chuvas estão muito irregulares, com esse laminha aí que estão dizendo que está bem forte. Chuvas irregulares, muito pouca chuva na região. Alguns municípios, o plantio avançou bastante, em torno de 80%, 90%, mas nós temos um município do Vale do Paranapanema aí com 20%, 30% semeado e alguns até pouco semeados. Nós temos relatos aqui 20 quilômetros aqui do nosso município, o norte do Paraná, cidade de Bandeirantes, Santa Mariana, que não se iniciou o plantio. Ninguém conseguiu colocar a semente no solo ainda. Então, realmente complicado, as chuvas são poucas. Nós realizamos plantio aqui na nossa cidade, no município de Candamota, Florinha, Tarumã, com chuvas de 10 a 20 milímetros. E, para surpresa da gente, a nascida da soja foi muito boa, está com um stand bom, mas a falta de chuva é muito preocupante. Vamos dizer, as chuvas estão, além de irregulares, muito fracas. Semana passada a gente tinha previsões de chuva, 2 frentes frias, as 2 acabou não se realizando, então já a preocupação já com a soja nascida, sofrendo com a seca, e a falta de plantio, fazendo com que o produtor já se preocupe com o milho safrinha 2021, com esse atraso, um atraso, como eu poderia te dizer, que faz muitos anos que não acontece um atraso nessa proporção. E aí, Antônio, para garantir essa boa janela para o milho safrinha, até quando deveria ter sido plantada a soja por aí? A janela ideal de plantio aqui para nós começa de 20 de setembro até 30 de outubro. Então, passando disso, a safrinha de milho ela já fica comprometida, tanto devido a problemas de chuva como uma possível geada. Então, a janela ideal já foi fechada. Então, o milho safrinha, a partir de agora, o produtor tem que repensar os seus investimentos. E quem for fazer o plantio agora, nós já estamos no dia 5 de novembro, o plantio de safrinha do ano 2021 ele já está comprometido. Já é o menor potencial de produção e com risco de geada, o risco de pegar uma seca no final. E aí, Antônio, você comentou, né? Inclusive as áreas já plantadas vão sofrendo com essa falta de chuvas. Existe um risco grande de replantios por aí? Nós já vimos relatos de replantio de áreas que o produtor acabou aí não tendo aquela paciência para esperar uma chuva maior, plantou, não germinou de acordo, e a falta de chuva agora já está comprometendo o crescimento da soja. Nós já temos sojas plantadas aqui entre 25 a 30 de setembro, que essa soja compromete o crescimento dela devido à falta de chuva. Então, esse laninha está deixando os agricultores, vamos dizer, um pouco apavorados, porque além do atraso, começa já a afetar a soja germinada, o seu desenvolvimento para uma produção aí futura que seja compatível com o investimento que ele fez na área. E aí, Antônio, olhando agora para a comercialização, como é que estão as vendas para essa safra e como é que fica esses contratos que já estavam fechados em função de toda essa incerteza com o desenvolvimento das lavouras? Aqui a gente nota já que as firmas também pararam aí de fazer contratos futuros, porque já não tem uma certeza já do plantio e do andamento da safra. Os preços, apesar de pouca gente ter soja aqui na região, os preços são excelentes. Nós estamos com soja aqui na faixa de R$ 150 a saca, mas
O que aconteceu esse ano, que o produtor, todo ano, que segurou a safra de soja para vender em setembro, outubro, no final do ano, ele não havia tido lucro com isso, e esse ano, quando a soja bateu na faixa de 90, 100, 105, o produtor um pouco receoso acabou vendendo. Então, poucos ficaram com soja. Já no caso do milho, acredito que na região nós tivemos uma quebra muito grande de milho, o produtor vem segurando, e o milho em torno de R$ 71, R$ 72 reais está sendo vantajoso para o produtor, devido ao custo do ano passado ter sido um pouco mais baixo. Mas a tendência é de alta, a gente vê que o produtor está segurando, e não tem milho no mercado também. Mas também tivemos, a contraponto a esse preço bom, um aumento significativo dos insumos agrícolas. Então a safrinha de milho já vai ficar mais cara e fazendo com que o custo operacional e o custo de produção sejam mais altos também. Antônio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco esse cenário complicado de plantio de início de safra aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. A esperança nossa é que esse clima se regularize. As previsões, elas marcam chuva e conforme aproxima-se a data da chuva, essas previsões se tornam menores e não se consolidam essas chuvas que seriam benéficas para a região. Nós tivemos aqui no início, final de setembro, temperaturas de 41, 42 graus, assustou muita gente. Então é aquela esperança sempre do agricultor que esse clima se normalize e que a gente tenha uma boa safra, esperando essa normalização da chuva o mais rápido possível, para que o agricultor efetue o plantio e, ao mesmo tempo, desenvolva as sojas já plantadas. E a gente espera sempre, o agricultor é sempre esperançoso, que tenhamos uma boa produção com bons preços. Geralmente nunca se caseiam os dois lados. Às vezes é uma baixa produção com bom preço e às vezes uma ótima produção com baixos preços. Me parece que se ocorresse bem, nós teríamos aí uma tempestade perfeita, seria uma boa produção e bons preços para o produtor. Antônio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o restante do desenvolvimento dessa safra por aí. Muito obrigado. Um abraço. O Antônio José Tondato, ele que é produtor rural lá no município de Cândido Mota, no estado de São Paulo, conversou com a gente para explicar um pouquinho essa situação complicada que o produtor vive nessa região, na região de Cândido Mota, região do estado de São Paulo. A falta de chuvas vai impactando o início e o desenvolvimento da safra de soja 2021. O Antônio comentando que alguns municípios da região conseguiram avançar com o plantio, já aí cerca de 80% plantados, outros ainda com 20% plantados e algumas localidades ainda sem nem mesmo ter começado essas atividades. Mesmo aqueles produtores que conseguiram plantar, que receberam alguma chuva que é bastante regular até o momento lá na região, que conseguiram fazer esse plantio, enfrentam dificuldades com a estiagem nesse momento. A falta de chuvas já começa a prejudicar a germinação, o desenvolvimento dessas áreas. O Antônio comentando até áreas plantadas ali no final de setembro, enfrentando dificuldades com o crescimento nesse momento por conta da falta de chuvas. E aí uma situação que já é bastante preocupante para a segunda safra de milho do ano que vem. A melhor janela, pensando no plantio do milho safrinha, seria terminar essa semeadura da soja ainda no mês de outubro. Com isso, a partir de agora, a safra de milho do ano que vem já está comprometida, com perda de potencial produtivo e mais risco de falta de chuvas e também de geadas no final do ciclo. Com isso, essa situação bastante complicada nesse momento, o produtor esperando as chuvas e, diante de tudo isso, paralisando qualquer novos negócios que pudessem acontecer lá na região. Os preços do milho e da soja são bastante favoráveis, mas tanto os produtores quanto os próprios compradores param de buscar novas comercializações nesse momento, justamente em função de toda essa incerteza com relação ao plantio e à produtividade das safras, um momento de bastante apreensão lá na região de Cândido Mota, no estado de São Paulo, aguardando que a chuva volte, se regularize e dê sequência à safra lá na região. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.